du Seigneur soit loué, Que o nome do Senhor seja louvado à jamais et à perpétuité. para todo sempre e perpetuamente. Dieu bénisse. Que Deus vos abençoe. Malgré l'atmosphère de la pluie, Apesar da atmosfera da chuva, mais on n'a pas regardé l'atmosphère. não olhamos pela atmosfera, Nous sommes venus. nós viemos. La pluie est en train de faire ce qu'il fait, A chuva está a fazer o que está a fazer mais nous aussi, e nós também nous continuons toujours à écouter la parole de Dieu. continuamos sempre a ouvir a palavra de Deus. Que Dieu bénisse beaucoup. Que Deus vos abençoe muito. Lèvons-nous pour honorer la lecture de la parole. Levantemos para honrar a leitura da palavra. Seigneur, merci. Senhor, obrigado. Nous voici encore à ta présence. Eis-nos mais na tua presença. Comme David disait, j'ai la joie quand on me dit d'aller à la maison du Como Seigneur. dizia David está lendo, quando me diz vamos à casa do Senhor. Les frères et les sœurs ont laissé toutes les préoccupations. Os irmãos e irmãs deixaram preocupações, Ils ne sont pas venus suivre un homme, não vieram seguir um homem, mais ils viennent pour toi, Seigneur. mas vieram para ti, Senhor. Parle-nous, Seigneur. Fala-nos, Senhor. Enseigne-nous. Ensina-nos. Retourne-nous dans les droits chemins. Nos faz voltar no caminho reto. Nous voulons voir ta présence, Queremos ver Seigneur. a tua presença, Senhor, Début jusqu'à la do fin. princípio até ao fim. Bénis les frères et les sœurs. Abençoa os irmãos e irmãs. Guéris les malades. Cura os doentes. Seigneur, accorde la grâce aux affligés. Acrescenta bênçãos aos aflitos. Partout où on se réunit ce soir en ton nom, Aonde quer que nesta tarde se reúne em teu nome, puisses-tu bénir, Seigneur. abençoa-os. Nous avons ainsi demandé Nós assim pedimos, au nom du Seigneur Jésus-Christ. em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Ézéchiel chapitre 9, Ezequiel capítulo 9, le livre d'Ézéchiel, livro de Ezequiel, chapitre 9, capítulo 9, verset 4 versículo 4 jusqu'au verset 7. até o verso 7. L'Éternel lui dit, O Senhor lhe disse: passe au milieu de la ville, passa pelo meio da cidade, au milieu de Jérusalem, pelo meio de Jerusalém, et fais une marque sur les fronts des hommes e faça uma marca na testa dos homens, qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Vous pouvez vous asseoir. Podem sentar-se. Nous continuons avec la lecture. Continuamos com a leitura Au verset 5. no versículo 5. Et à mes oreilles dis aux autres, E aos meus ouvidos ouvi-o dizendo aos outros: passez après lui dans la ville passai após nele pela cidade et frappez, e fere, que votre œil soit sans pitié. que o teu olho seja sem piedade, N'ayez point de miséricorde. não tenha misericórdia, Tuez, mata, détruisez les vieillards, tanto moços como velhos, les jeunes hommes, quer moços, les vierges, quer as virgens, les enfants et les femmes. quer crianças e mulheres, Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. mas não se aproximem todo aquele que tiver a marca. Et commencez par mon sanctuaire. E começai pelo meu santuário. De commencer par les anciens qui étaient dans la maison, qui étaient devant la maison. E começaram com os anciãos que estavam diante da casa, Il leur dit, e lhes disse: fuyez la maison, contaminai a casa, remplissez de morts les parvis, enchei os átrios de mortos sortez. e saem. Ils sortirent Eles saíram et frappèrent dans la ville. e mataram na cidade. Et le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Comme nous avons promis, Como nós prometemos, si c'est la volonté de Dieu, se for a vontade de Deus, aujourd'hui nous commençons à parler sur le baptême du Saint-Esprit. nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. Comme vous avez suivi la lecture, Como seguiram a leitura, c'est une marque. é uma marca.
C'est une promesse. É uma promessa. C'est Dieu qui a fait la promesse. É Deus quem fez a promessa. La promesse de son peuple. A promessa do seu povo. Le baptême du Saint-Esprit. O batismo do Espírito Santo. C'est une promesse É uma promessa au peuple de Dieu. para o povo de Deus. C'est une promesse É uma promessa aux véritables croyants. aos verdadeiros crentes. C'est la troisième étape É a terceira etapa de la grâce. da graça. La justification, A justificação, la sanctification a santificação et le baptême du Saint-Esprit. e o batismo do Espírito Santo. Le Branham disait que c'est le billet. Mas agora me diz que esse é o bilhete, C'est un billet pour aller au ciel. é um bilhete para ir no céu. Si vous n'avez pas ce Se billet-là, você não tem esse bilhete, il est difficile é difícil d'aller au ciel. de ir no céu. Et la justification, E a justificação, la sanctification a santificação et le baptême du Saint-Esprit, e o batismo do Espírito Santo, c'est ce qu'on appelle le plan. isso é que se chama o plano, C'est le plan du salut. é o plano da salvação. Le Seigneur a conçu son plan. O Senhor teve a ideia de fazer o seu plano Personne n'était à son côté e ninguém estava do seu lado pour lui conseiller. para lhe aconselhar. Alléluia. Amém. Nous devons passer par ce plan-là. Temos que passar por esse plano. C'est ça le plan du salut. Esse aqui é o plano da salvação. Nous devons passer par ces trois étapes. Temos que passar por essas três etapas. Ruth a passé par les trois étapes. A Ruth passou por três etapas. Elle a pris la décision Ela tomou a decisão de sortir dans la ville de Moab. de sair na cidade de Moab. Elle a travaillé Ela trabalhou dans les champs de Boaz. lá no campo de Boaz. Elle a travaillé. Ela trabalhou. Après son travail, Depois do seu trabalho, il se reposa. ela foi descansar. Israël, Israel, il a accepté la parole. ela aceitou a palavra. Il a traversé la mer Rouge. Ele atravessou o Mar Vermelho, Il a traversé le désert. atravessou o deserto Puis il est entré dans la ville de Canaan. e depois que entrou na cidade de Canaã. Il se reposa. E ela descansou-se. Amen. Amém. L'église aussi A igreja também est censée passer par ces trois étapes. tem a obrigação de passar por essas três etapas. La justification, A justificação, la sanctification a santificação et le baptême du Saint-Esprit. e o batismo do Espírito Santo. Ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit, Os que forem batizados com o Espírito Santo ce sont les gens qui ont expérimenté leur sanctification. são as pessoas que experimentaram sua santificação. Amen. Comme vous avez écouté l'écriture, Como viram a Escritura, il dit passe au milieu de la ville, disse: passa no meio da cidade, au milieu de Jérusalem, no meio de Jerusalém, et fait la marque e faça a marca sur les hommes sobre os homens qui soupirent que suspiram et qui gémissent e que gemem à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. por causa das abominações que se cometem. Alléluia. Amém. Les véritables enfants de Dieu, Verdadeiros filhos de Deus, ils ne sont pas d'accord eles não estão de acordo avec le péché. com o pecado. La Bible nous A dit, Bíblia nos diz: celui qui est de Dieu aquele que é de Deus ne pêche point. não peca. Alléluia. Il peut tomber. Ele pode cair. Et la Bible nous dit, E a Bíblia nos diz: les justes tombent, o justo cai 7 fois, 7 vezes il se relève. e ele se levanta. Il ne doit pas rester dans le péché. Não pode ficar sempre no pecado. Se foutrer dans le péché. Começar sempre a mergulhar no pecado. Ça, c'est la mort. Não, isso é a morte. Alléluia. Un enfant de Dieu, Filho de Deus, il n'a pas la nature du péché. ele não tem a natureza do Mais pecado. nous savons que Mas nós sabemos nous sommes indignes. que nós somos indignos. Celui qui est digne, Aquele que é digno c'est le Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Jesus Nous Cristo. sommes imparfaits. Nós somos Celui imperfeitos. qui est parfait, Aquele que é c'est perfeito le Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Jesus Cristo. Mais néanmoins, Mas pelo à menos, travers la parole, através da palavra, nous nous efforçons nós nos esforçamos à lui être de lhe sermos agréable. agradáveis. Le baptême du Saint-Esprit, O batismo do Espírito Santo c'est une
promesse. É uma promessa. La promesse pour le peuple de Dieu. A promessa para o povo de Deus. C'est la promesse des élus de Dieu. É a promessa dos eleitos de Deus. Alléluia. C'est la promesse des enfants de la promesse. É a promessa dos filhos da promessa. Alléluia. Les enfants de la promesse, Os filhos da promessa, ils croient eles creem à la parole na palavra de la promesse. da promessa. Nous vivons dans un temps, Vivemos num tempo, des temps du scellement, no tempo do selamento. un temps où les deux groupes Tempo em que os dois grupos sont en train de recevoir les sceaux. estão a receber o selo. Soit vous recevez Ou você recebe les sceaux de Dieu, o selo de Deus, soit vous recevez ou você recebe les sceaux de l'Antichrist. o selo do anticristo. Église du Seigneur, Igreja do Senhor, soyez attentifs. fiquem atentos. Le Seigneur vient bientôt. O Senhor vem brevemente. Tous les signes Todos os sinais montrent mostram que réellement que, na verdade, le o Seigneur Senhor est à la porte. está na porta. Amen. Il est à la porte. Ele está na porta. Soyez attentifs Então fiquem atentos à la parole de Dieu. na palavra de Deus. Le Seigneur a O dit, Senhor disse: mes brebis entendront ma voix as minhas ovelhas ouvem a minha voz et ils me suivront. e elas me seguem. Alléluia. C'est un temps de scellement. É tempo de selamento. Tous les deux groupes Todos os dois grupos, et les groupes de ceux qui vont accepter les sceaux de Dieu, quer o grupo daqueles que vão aceitar o selo de Deus ceux qui vont accepter les sceaux de l'Antichrist. e os que vão aceitar o selo do anticristo. Ceux qui vont accepter les sceaux de Dieu, Os que aceitaram o selo de Deus c'est un peuple é povo qui marche dans la volonté parfaite du Seigneur. que anda na vontade perfeita do Senhor. La volonté parfaite. A vontade perfeita. Il a dit, mon peuple ne Ele sera disse, jamais, jamais dans la o confusion. meu povo nunca estará na confusão. Loin de nous la confusion. Longe de nós a confusão. Alléluia. Nous savons toutes choses. Nós sabemos todas as coisas. Amen. Nous savons toutes choses. Sabemos todas as Le coisas. Seigneur nous a révélé toutes O choses. Senhor nos revelou todas as coisas. De Genèse De à Gênesis l'Apocalypse. até Apocalipse. Tous les grands sujets, les grands thèmes, les principes, Todos os princípios, les grands sujets, todos os grandes sujeitos, les vrais fondements de la o foi. verdadeiro fundamento da fé. L'Église est censée maîtriser la parole. A igreja tem a obrigação de colocar a palavra em prática. Ne sont pas des gens qui sont ballotants Não são pessoas que são agitadas à tout vent de doctrine. em qualquer vento de doutrina. La parole de Dieu, A palavra de Deus c'est la parole é a palavra qu'on la prêche. que se prega En lingala, em Lingala, c'est la parole. é a palavra. Ils sont prêchés en Que seja français, pregada em francês, c'est la parole. é a palavra. Ils sont prêchés en langue Que portugaise, seja pregada na língua portuguesa, é a on palavra. la prêche en Que anglais, se pregue em c'est inglês, la parole. é a Ce palavra. n'est pas la parole de Dieu. Não é a palavra, uma palavra de Deus, Quelqu'un est en train de montrer, de porque alguém démontrer, está a c'est demonstrar, la parole, é a palavra, parce que c'est Dieu lui-même porque Deus ele mesmo qui a dit cela. que disse isso. C'est la parole. Essa aqui é a palavra. Amen. Aujourd'hui, les gens appellent message. Hoje as pessoas chamam a mensagem, Même ce que Dieu n'a pas dit, mesmo aquilo que Deus não disse, il dit c'est le message. eles dizem que é a mensagem. Não. Le message A mensagem et la parole e a palavra n'est pas des choses. não são duas coisas. A mensagem é a palavra. Alléluia. Nous sommes au temps des éléments. Estamos no tempo de selamento. Et le groupe de l'Antichrist Quer o grupo do anticristo reçoit les sceaux. recebe um selo, Et le groupe des enfants de Dieu, como também o grupo dos filhos de Deus ils sont en train de recevoir les sceaux de Dieu. também está a receber o selo de Deus. Les sceaux de Dieu, O selo de Deus c'est le baptême du Saint-Esprit. é o batismo do Espírito Nous Santo. allons voir le baptême du Saint-Esprit Vamos ver o batismo do Espírito Santo comme signe como sinal
Nous allons voir le baptême du Saint-Esprit. Veremos o batismo do Espírito Santo, Le Saint-Esprit o Espírito Santo comme conducteur, como condutor, le Saint-Esprit o Espírito Santo comme enseignant, como ensinador, le Saint-Esprit o Espírito Santo comme boussole, como bússola, le Saint-Esprit o Espírito Santo comme sentinelle, como sentinela, selon le temps que le Seigneur nous donnera. segundo o tempo que o Senhor nos conceder. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32. Actes des Apôtres, Atos dos Apóstolos, chapitre 2, capítulo 2, verset 32. versículo 32. Nous lisons ceci au verset 32. Lemos assim no versículo 32. Nous lisons. Nós lemos: C'est ce que Jésus, c'est Jésus que Dieu a ressuscité é a este Jesus que Deus ressuscitou le jour de la Pentecôte. no dia de Pentecostes, Quand Pierre quando Pedro a ouvert la bouche, abriu a boca il a commencé à prêcher. e começou a pregar. Les noms qu'il citait, O nome que ele citou, il citait le nom du Seigneur Jésus-Christ. citou o nome do Senhor Jesus Cristo. L'évangile, O Evangelho, comme nous avons montré précédemment, como mostramos nos dias passados, la bonne nouvelle, a boa nova c'est là où on cite é lá onde se cita le nom du Seigneur Jésus-Christ. o nome do Senhor Jesus Cristo. La bonne nouvelle, A boa nova, l'évangile, o Evangelho, c'est là où on prêche é lá onde se prega la croix. a cruz. Ma sœur, mon frère, Meu irmão, minha irmã, partout où vous allez, aonde quer que você for, si le nom de Jésus-Christ se o nome de Jesus Cristo est dédaigné, é desprezado, cet endroit, aquele lugar il n'y a pas de salut. não tem a salvação. Partout où vous passez, Aonde quer que você passar, si la croix se a cruz n'est pas présentée não é apresentada valablement valivelmente à cet endroit, naquele lugar, il n'y a pas de salut. não há salvação. Même si les gens sautent Mesmo se as pessoas pulam jusqu'au au charpent, até atingir lá no cume do teto toute l'église e toda a igreja est en train de sauter começar a pular jusqu'au charpent. até lá no cume do Je teto, voyais vocês- quelque part como vê em algum lugar, quelqu'un saute au charpent, alguém que pula lá sobre o teto il se renverse. e ele cai. Maintenant, ce sont les pieds Agora qui est suspendu au charpent são os pés que ficaram colados aí em et cima les mains e as mãos en l'air, aí no en ar, train de crier. começaram a gritar, Mais on ne prêche pas Jésus-Christ. mas não pregam Jesus Cristo. C'est du mensonge. São mentiras. Alléluia. Il ne faut pas suivre les impressions. Não pode seguir-se as impressões. Suivez la parole. Segue a Le palavra. Seigneur a O dit, Senhor disse, c'est à leurs fruits é pelos seus frutos que vous les que os reconnaîtrez. reconhecerei. Et Frère Branham Irmão Branham interpreta que les fruits en question, que os frutos que se c'est trata l'enseignement. é o ensinamento. Alléluia. Les gens peuvent sauter. As pessoas podem crier. pular, podem gritar, Mais, mas même les prophètes de Baal, mesmo os profetas de Baal, ils ont crié. eles gritaram, Et le feu n'était pas o descendu. fogo não desceu. Mais, Mas Élie, Elias, sans cri, sem gritos, il dit, Seigneur, ele disse, Senhor, on te reconnaît que que je reconheçam suis ton que eu sou serviteur teu servo et que tu es le e que Dieu tu és véritable. Deus verdadeiro. Que le feu descend. Que o fogo desça. Le feu est E o descendu. fogo desceu, Sans cri. sem gritos. Alléluia. Ce n'est pas les impressions qui ont la parole. Não são as impressões que são a La palavra. parole de Dieu, A palavra de Deus c'est la parole. é a palavra, Parce que c'est Dieu porque Deus qui a prononcé cela. quem pronunciou isso. C'est pourquoi le jour de la É por isso que Pentecôte, no dia de Pentecostes, l'apôtre o Pierre, apóstolo Pedro, il a présenté ele apresentou un seul nom. só nome. Un seul nom. Só nome. Il dit c'est Jésus. Ele disse, é a este Jesus. Alléluia. Amém. C'est Jésus É a este Jesus que Dieu a ressuscité. que Deus ressuscitou Nous en sommes tous témoins. e que somos todos testemunhas. Élevé à la droite de Dieu. Elevado na destra do Pai, Il a reçu du ele Père recebeu do Pai le Saint-Esprit o Espírito Santo qui avait été que promis foi prometido et il a répandu. e ele derramou.
Amen. Nous allons mettre ces 3 vases. Vamos colocar esses 3 vasos. La première vase, O primeiro vaso c'est Dieu. é este. La deuxième vase, E o segundo vaso c'est le Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Jesus Cristo. La troisième vase, O terceiro vaso c'est l'Église. é a igreja. Tout ce qui était en Dieu, Tudo que estava em Deus, plenamente, il a versé en Jésus-Christ. Ele derramou em Jesus Cristo. Jésus-Christ E Jesus Cristo, était Dieu. Ele era Deus, plenamente, Sans mesure. sem medida. Il était Dieu Ele era Deus et homme. e homem. Étant Dieu, Sendo Deus, il a ressuscité les morts. Ele ressuscitou os mortos. Alléluia. Étant homme, Sendo homem, il pouvait être malade. Ele poderia estar doente. Étant homme, Sendo homem, il pouvait avoir la faim. Ele poderia ter fome. Étant Dieu, Mas sendo Deus, il a maudit les Ele figuiers. amaldiçoou a figueira. Jésus-Christ Jesus Cristo est la plénitude É de la divinité. é a plenitude da divindade. Et ce qui était en Christ, E aquilo que estava em Cristo, il les a déversés Ele derramou dans son église. a igreja. L'église, ce n'est pas frère Branham. A igreja não é irmão Branham. Não. L'église A igreja n'a pas commencé não começou avec frère Branham. com o irmão Branham. L'église de Dieu A igreja de a Deus commencé começou les jours de la desde o dia de Pentecostes. Alléluia. Les gens pensent que As pessoas pensam les derniers jours que os últimos a dias commencé à frère Branham. começaram com o irmão Branham. C'est là où il y a l'erreur. É lá onde se encontra o erro. Quand Paul, Quando Paulo, l'apôtre Pierre, quando o apóstolo Pedro, s'est tenu debout. ele colocou-se de pé. Lisons d'abord. Vamos ler Actes primeiro des Apôtres. Atos dos Apóstolos. Nous lisons Actes des Apôtres. Vamos a ler em Atos dos Apóstolos. Actes des Apôtres, Atos dos Apóstolos, chapitre 2, capítulo 2, verset 17. versículo 17. Commençons même au verset 16. Começamos no verso 16. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. É isso que foi dito através do profeta Joel. Dans les derniers jours, Nos últimos dias, dit Dieu, diz Deus, je répandrai mon esprit derramarei o meu sur espírito toute chair. sobre toda a carne. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vossos filhos e filhas Vos profetizarão. jeunes gens auront des visions. Jovens terão visões Et vos vieillards auront des sonhos. e os velhos terão sonhos. Alléluia. Amém. Dans les derniers jours, Nos últimos les dias, derniers jours os últimos dias vont commencer começaram à partir de la Pentecôte. a partir do Pentecostes. Et maintenant, nous, Mas agora nós nous vivons dans les temps du dernier jour. vivemos nos tempos dos últimos dias. Alléluia. Les derniers jours Os últimos dias n'ont pas commencé não começaram avec Frère com o Branham. irmão Branham. Les derniers Os jours, últimos dias, l'apôtre Pierre o apóstolo est Pedro, en train de témoigner. ele está a testemunhar. C'est ce que Joël É isso que Joel avait prophétisé. havia profetizado. Dans les derniers Nos jours, últimos dias, déjà la Pentecôte, desde o Pentecostes, les derniers jours os vont últimos dias commencer. já começaram. Alléluia. Et l'homme qu'on a présenté, E o homem que apresentaram, les noms qu'on a o prononcés nome que pronunciaram par l'apôtre pelo Pierre, apóstolo Pedro, au verset 32, no verso 32, c'est Jésus é a este Jesus que Dieu a que ressuscité. Deus ressuscitou Nous en sommes tous e témoins. somos todos testemunhas. Élevé à la droite de Dieu, Elevado à destra de Deus, il a reçu du Père le Saint-Esprit ele recebeu do Pai o Espírito qui avait Santo été promis. que foi prometido Et il a répandu, e ele derramou, comme vous le voyez, como vocês o veem, répandu derramado dans toute l'église. em toda a igreja. Ceux qui étaient prêts Aqueles que estavam prontos à l'église primitive, na igreja primitiva, à la chambre haute, lá no cenáculo, ils reçurent le Saint-Esprit. eles receberam o Espírito Le Santo. Saint-Esprit a été répandu. O Espírito Santo foi derramado. Même ce soir, Mesmo esta tarde, le Saint-Esprit o Espírito Santo est sur la terre. está sobre a terra. Alléluia.
Le Saint-Esprit est sur la O terre. Espírito Santo está na terra. Celui qui doit marcher, Aquele que deve marchar, qui va se conformer que vai se conformar à la volonté de Dieu. na vontade de Deus, Le Saint-Esprit, o Espírito Santo c'est une promesse. é uma promessa. Dieu n'est pas égoïste Deus não é egoísta pour garder. para guardar. Non. Não. Dieu n'est pas égoïste Deus não é egoísta pour ne pas vous donner para não te dar si vous êtes dans le bon se chemin. você está num bom caminho. C'est une promesse. É uma promessa. La promesse de vainqueur. A promessa dos vencedores. Ceux qui vont vaincre le monde. Aqueles que vencem o mundo. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo c'est leur promesse. é a promessa deles. Acte chapitre 2, verset 38. Atos 2:38. Après, commençons verset 37. Começamos no verso Après 37. avoir entendu ce discours, Depois de ouvir esse discurso, ici le cœur vivement touché. estavam vivamente Il dira tocados. Pierre Disseram a et Pedro aux autres apôtres, e aos demais comme apóstolos: frères, Homens varões, que ferons-nous? o que faremos nós? Écoutez la réponse de Pierre. Houve a resposta do Pedro. Il leur dit, Ele lhes disse: répentez-vous Arrependei-vos et que chacun de vous soit e baptisé cada de vós seja batizado au nom de Jésus-Christ em nome do Senhor Jesus pour Cristo, le pardon de vos péchés pela remissão dos vossos et vous pecados, recevrez les dons du Saint-Esprit. e recebereis o dom do Espírito Santo. Église du Seigneur, Igreja do Senhor c'est l'évangile é o Evangelho au nom du Seigneur Jésus. em nome do Senhor Jesus C'est Cristo, le pardon é o perdão et la repentance e o arrependimento au nom du Seigneur Jésus. em nome do Senhor Jesus C'est la Cristo, rémission é a au remissão nom du Seigneur em Jésus. nome do Senhor Jesus Et Cristo, vous allez que recevoir você vai receber la promesse a promessa du Saint-Esprit. do Espírito Santo. J'ai vu dans une église, Já vi numa igreja, quand on cite le nom de Jésus, quando se cita o nome de Jesus, les gens sont tristes, as pessoas ficam aí tristes, comme s'ils n'ont pas mangé, como se não comeram, comme s'ils ne sont pas d'accord. como se não estão de Et quand on acordo. cite le nom de Mas Branham, quando cita o nome de on Branham, commence à s'y pessoas começam a pular. confusion Mas d'ailleurs. isso é uma confusão para Ce começar. sont des démons. Eles são demônios. Nous, on n'a pas peur Nós não temos medo de doigter de apontar les démons. os demônios. Voyez, Estão a ver? Amen. Celui qui est mort, Aquele que morreu, qui est que ressuscité, ressuscitou, c'est le Seigneur Jésus. é o Senhor Jesus Cristo. L'évangile, O Evangelho c'est au nom du Seigneur Jésus. é em nome do Senhor Jesus Cristo. C'est ça la restitution. Essa é que é a C'est restituição. ça le rétablissement. Essa é que é a Ce restauração. qui a été à l'église primitive. Aquilo que estava na igreja C'est cet primitiva évangile. é este Il n'y a Evangelho. pas quelqu'un qui peut modifier. Não é alguém que pode modificar. Não há ninguém. Il n'y a Igreja, pas celui qui va modifier. não há quem que pode Celui modificar. qui veut modifier, Quem quiser modificar c'est l'esprit des démons. é o espírito de demônio. L'apôtre Paul nous dit ceci. O apóstolo Paulo nos diz assim, Galates chapitre 1er. Gálatas capítulo 1. Galates. Gálatas, Chapitre 1er. Gálatas primeiro capítulo. Nous lisons ceci dans Galates. Lemos assim em Gálatas. Galates chapitre 1er. Gálatas no primeiro capítulo. Commençons verset 6. Começamos no verso 6. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé Eu me admiro que você não se desviar depressa daquele que vos chamou. par la grâce de Christ Pela graça de Cristo, pour passer à un autre évangile. para passar num outro evangelho. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Não é o que é o nosso evangelho, mais il y a des gens mas tem pessoas qui vous troublent. que vos perturbam. Voyez, Estão a ver? les troubles n'ont pas commencé avec les gens d'aujourd'hui. Aquilo não começou com as pessoas, Deus, as Depuis les perturbações. apôtres, E os il y apóstolos, avait les apôtres qui troublaient. já havia pessoas que perturbavam. Les esprits meurent, Os espíritos les morrem, gens meurent, mais les esprits restent. as pessoas morrem, mas os espíritos permanecem. São os mesmos espíritos. Voyez, Estão a ver? même du temps des apôtres, Mesmo no tempo dos il y apóstolos, avait toujours des gens havia sempre pessoas qui voulaient
troubler que l'évangile. queriam perturbar o evangelho. Et l'apôtre Paul E o apóstolo est Paulo, en train de dénoncer. ele está a denunciar. Non pas qu'il y ait notre évangile, Não é o nosso evangelho, mais il y a des gens mas há pessoas qui vous troublent que vos perturbam et qui veulent renverser l'évangile de e Christ. que querem derrubar o evangelho de Cristo. Est-ce que l'église vous comprenez? Será que estão a entender? Ils veulent renverser l'évangile de Christ, Derrubar o evangelho de Cristo, mais quant à nous-mêmes, mas quanto a nós mesmos, quant à un ange du ciel, mesmo a um anjo do céu, annoncerait un autre évangile, e anunciar um outro evangelho et celui que nous vous avons prêché, de frente daquele que vos pregamos, qu'il soit anathème. que seja amaldiçoado. Nous l'avons dit précédemment, Nós dissemos precedentemente, et je le répète, e eu repito, à cette heure, si quelqu'un que se alguém vous annonce vos anuncia un autre évangile, um outro evangelho, que celui que vous avez reçu, além daquele que vocês receberam, qu'il soit anathème. que seja anátema. Alléluia. L'évangile O valable, evangelho válido, l'évangile éternel, o evangelho c'est eterno, l'évangile é o evangelho qui est que prêché é pregado au nom du Seigneur Jésus-Christ. em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrière cet évangile, Atrás deste il y a la evangelho promesse, tem a la promessa, promesse du a promessa Saint-Esprit. do Espírito Santo. E esta Et promessa pour vous, é para vós, la a promesse, promessa et pour tous ceux qui sont au é para loin, todos aqueles que estão et longe. à aussi grand E nombre, também há um grande et número le Seigneur notre que o Dieu Senhor nosso Deus appellera. vai chamar. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit O batismo do Espírito est Santo une promesse. é uma promessa. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo Actes 1. des Apôtres, Atos dos Apóstolos, chapitre 1er, capítulo 1, verset 8. versículo 8. Nous lisons ceci au verset 8. Lemos assim no verso 8. Mais vous recevrez une puissance. Mas recebereis um poder, Le Saint-Esprit survenant sur vous. o Espírito Santo vindo sobre vocês, Et vous serez mes témoins. e serei minhas testemunhas À Jérusalem, em Jerusalém, dans toute la Judée, em toda a dans Judeia, la Samarie, em Samaria et jusqu'aux extrémités de la e terre. até os confins da terra. On n'est pas à Jérusalem. Não, nós não estamos em Jerusalém, On n'est pas en Judée. não estamos também em Judeia, On n'est pas en e Samarie. nem sequer em Samaria. Nous sommes Nós estamos à l'extrême, aux extrémités de la nos terre. confins da C'est terra. pour vous dire, É para vos dizer, la promesse du a promessa Saint-Esprit, do Espírito Santo c'est votre promesse. é a vossa promessa também. Amen. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Então, bem amados no Senhor, Nous lisons dans Ephésiens chapitre 1er verset 13. estamos a ler Efésios 1, versículo 13. Ephésiens Efésios, chapitre 1er capítulo 1, verset 13. versículo 13. Nous lisons encore. Nós lemos também, En lui, e nele, lui qui? ele quem? Lui le Seigneur. Ele, o Senhor. En lui, Nele, vous aussi, vós também, après avoir entendu la parole de la vérité, depois de ouvirem a palavra da verdade, l'évangile du salut, o evangelho da salvação, en lui, nele, vous avez cru vós creram et vous avez été e que scellés foram selados du Saint-Esprit do Espírito Santo qui avait été promis. que foi prometido. Alléluia. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo, nous le recevons nós a recebemos si nous sommes en Christ. se nós estamos em Cristo. Église, demeurons en Christ. Igreja, permaneçamos em Cristo. Alléluia. Malgré tout ce qui peut nous arriver, Apesar de tudo que pode nos quelle que acontecer, soit la souffrance, mesmo o quelles sofrimento, que soient les activités ne marchent pas, mesmo que as atividades não funcionam, demeurons en Christ. permaneçamos em Cristo. Alléluia. C'est en Christ É em Cristo où il y a toutes sortes de promesses. que há todo tipo de promessa. La promesse du A Saint-Esprit, promessa do Espírito Santo c'est en Christ. está em Cristo. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. O Espírito Santo é uma promessa. Mais la promesse en question Mas a promessa que se trata vem vem aux enfants de la promesse. aos filhos da promessa Les também. enfants de la Os promesse, filhos da promessa, ils
croient eles creem à la parole na palavra de la promesse. da promessa. Comme Abraham. Como Abraão. Voyez, Estão a ver? Abraham a cru aux promesses. Abraão creu na promessa. Il a cru aux promesses. Ele creu na promessa, Promesse de Dieu. na promessa de Deus. Le Seigneur pouvait passer par O là. Senhor poderia passar por aí? Alléluia. Amém. Et quand il a rencontré son serviteur Abraham, E quando encontrou com seu servo Abraão, après avoir depois reçu la nourriture de receber o alimento dans la maison d'Abraham, na casa de Abraão, le Seigneur a donné une o promesse. Senhor deu uma promessa. Il dit à cette même époque, Ele disse: nesta mesma época, je vais te visiter eu vou te visitar et Sarah aura un fils. e Sara terá um filho. Alléluia. Là derrière, Atrás daí, derrière la tente, atrás da tenda, Sarah était a là. Sara estava lá. Il a rié. Ela estava a rir. À travers l'âge qu'elle avait. Ela disse, ela viu através da idade que ela teve, À mon âge, que será que com a minha idade je peux avoir encore des enfants. posso mais ter filhos? Et par l'esprit de discernement, E através do espírito do discernimento, Jéhovah dans la chair humaine, Jeová na carne humana, par l'esprit de discernement, através do espírito do discernimento, a dit pourquoi Sarah a-t-elle ri? ele disse: por que que a Sara riu? Et Sarah a répliqué que je n'ai pas ri. E a Sara replicou dizendo que eu não ri. Jéhovah dit, donc, tu t'es moqué. Jeová disse: você estava lá a zombar. C'est comme si Sarah se moquait de la prophétie. É como se Sara zombasse a profecia. C'est comme si Sarah se moquait de la promesse. É como se Sara zombasse da promessa. Mais Abraham crut Mas Abraão creu à cette parole. naquela palavra. Abraham crut à la promesse. Abraão creu na promessa. Amen. Il a cru aux promesses. Ele creu na promessa, Sans douter. sem duvidar. Il n'a pas douté. Ele não duvidou. Il a cru. Ele creu. C'est pourquoi on l'appelle. É por isso que chamam Il est le père de la foi. como pai da fé. Maintenant, Agora, nous aussi, nós também, à travers Jésus-Christ, através de Jesus Cristo, nous sommes devenus nos tornamos les enfants d'Abraham filhos de Abraão par la foi. através da fé. Nous croyons au Seigneur. Nós cremos no Senhor, Nous croyons à ses promesses. cremos nas suas promessas. Sans les voir. Sem o ver, Nous les croyons nós a cremos avec certitude. com toda a Nous avons segurança. la Nós confiance. temos a Nous confiança, avons l'espérance. nós temos a esperança Ce soir que ici, esta tarde ce aqui, n'est pas que nous t'attendons não é porque estamos a tentar, comme si Dieu est là, como se Deus está comme aí, si Dieu n'existait como se pas, Deus não comme existe, si ses promesses como se as suas se promessas réaliseront. acontecerão. Não. Nous avons la certitude. Nós temos a certeza de que Deus está aí. Dieu existe. Deus existe. Tout ce qu'il nous a promis, Tudo que Ele nos prometeu, il doit le Ele réaliser. deve cumprir. Aucune promesse de Dieu Nenhuma promessa de Deus ne sera sans effet. jamais será sem efeito. Toutes les promesses, Todas as promessas, il doit les Ele réaliser. deve fazer acontecer. Alléluia. Amém. C'est ça la foi. Esse é que é a fé. Alléluia. La foi, c'est une possession. A fé é uma possessão Ne doutez de de rien. não duvidar de nada. Amen. Hébreux chapitre 1. Hebreus capítulo 11, La foi. a fé. Hébreux chapitre 1. Hebreus capítulo 11. Nous lisons ceci. E nós lemos, Nous lisons estamos a ler au verset 8. no versículo 8, Par la foi, que é pela fé qu'Abraham, que Abraão, lors de sa vocation, quando foi chamado, obéit obedeceu et partit pour un lieu qu'il
devait recevoir en héritage. E foi para um lugar que deveria receber Et por qu'il herança. partit sans savoir où il allait. E ele andava sem saber aonde C'est par la ia. foi qu'elle vint s'établir dans la terre promise, É pela fé que se estabeleceu na terra comme dans alheia, une terre étrangère, uma terra estrangeira, habitant sous des tentes, habitando em tendas, ainsi qu'Isaac et Jacob, assim como Isaac e Jacó, les co-héritiers de la même promesse. o herdeiro da mesma promessa. Car il attendait la cité Porque ele esperava a cidade qui a des solides fondements, que deu uma sólida fundamento, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. em que Deus é o arquiteto e construtor. Alléluia. Voyez la foi. Então, a ver a fé? Frère, Irmãos, prêcher, pregue comme je suis en train de prêcher, como estou a pregar. c'est très facile. É muito fácil. Écoutez, Ouvir comme vous êtes en train d'écouter, como estão a ouvir c'est très facile. é muito fácil. Mais vivre la parole, Mas viver a palavra, il faut être un enfant de Dieu. você deve ser um filho de Deus. Je répète encore. Vai repetir de novo. Prêcher, Pregar, vous pouvez prêcher. você pode pregar. Écoutez, Ouvir, vous pouvez você pode ouvir. Mais vivre la Mas parole, viver a palavra, accepter la parole aceitar a palavra et la mettre en pratique. e a colocar em Il prática, faut être tens que ser un fils um filho ou une fille de ou Dieu. uma filha de Deus. Il faut être un enfant de Deve Dieu. ser um filho de Deus. Accepter de sortir Aceitar de sair et aller e ir à un endroit num lugar que vous ne connaissez que pas. você não conhece. Il faut être un enfant. Deve ser um filho de Deus. Nous avons accepté Vocês aceitaram avec notre jeunesse. com nossa Nous mocidade. avons pris nos diplômes, Tomamos nossos diplomas les déclassés. e nós Nous avons desqualificamos. pris notre jeunesse Pegamos a nossa mocidade et déclassés. e nós desqualificamos. Vivre la parole. E viver a palavra. Alléluia. Il faut être un enfant de Dieu Tens que ser um filho de Deus pour vivre la parole de Dieu. para viver a palavra de Deus. C'est par la foi É pela fé qu'il a accepté de que sortir. ele aceitou sair, Prêcher la sortie, pregar a saída. c'est très facile. É muito fácil. Écoutez comment est-ce qu'il a sorti. Ouvir como é que ele c'est saiu très facile. é muito fácil. Vous aussi, Mas você também, pour sortir para sair dans le monde, no mundo, il faut être un enfant de Dieu. tens que ser um filho de Deus. Alléluia. Voyez mes bien-aimés dans le Então, Seigneur. bem amado do Senhor, Il a accepté de sortir. ele aceitou sair. Il a accepté la parole de la promesse. Ele aceitou a palavra da promessa, Sans douter de rien. sem duvidar de Il n'a nada. pas regardé Allah. Ele não olhou pela idade, Il a regardé mas ele olhou aux promesses. na promessa. Mon frère, ma Meu soeur, irmão, minha irmã, ne regardez pas não olhe à ce que vous êtes. naquilo que você Ne é. regardez pas Não olha à votre à la situation que vous êtes en train de vivre. na situação que você está passando, Mais regardez mas olhe à la parole de na Dieu. palavra de Deus. Dieu est fidèle. Deus é fiel. Tout ce qu'il nous a promis, Tudo que ele nos prometeu, il doit l'accomplir. ele deve cumprir. Verset 24. Versículo C'est par 24. la foi que Moïse, É pela fé que Moisés devenu grand, ficou grande, refusant d'être appelé fils et fille refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, negou ser chamado filho da filha de Faraó et manié, très maltraité e aceitou a ser maltratado avec le peuple de Dieu, com o povo de Deus qui est d'avoir pour un temps de jouissance du péché, e ter para com eles um tempo de usufruir dos prazeres do mundo regardant l'opprobre de Christ e aceitando o próprio de Cristo comme une richesse como riquezas maiores que les trésors de l'Égypte, do que os tesouros do Egito. car il avait les yeux fixés Porque ele tinha- sur la rémunération. Porque tinha os olhos fixos sobre a recompensa. Voyez, Estão a ver? Moïse, Moisés, dans le palais royal, lá no Palácio Real, il avait toutes choses. ele tinha todas as coisas. Il vivait dans la jouissance. Ele vivia lá ele estava lá a usufruir daquelas coisas. D'ailleurs, Aliás, c'est lui qui était peut-être le futur pharaon. talvez ele que deveria ser o futuro faraó. Pharaon devait se tenir O faraó poderia se colocar sur la fenêtre. sobre a janela Il regarde les enfants e d'Israël. olhava o filho de Israel Il les minimise. e os minimizava, Ce sont des pauvres. dizendo que são pobres, Ce sont des esclaves. são escravos, Ce
sont mes serviteurs. são meus servos, Je vais les faire souffrir. vou os fazer sofrer. Il quitte la fenêtre, Ele deixou a janela il s'assit. e ele assentava. Sur la même fenêtre, Sobre a mesma janela, Moïse aussi passait par là. Moisés também passava por aí. Quand il regarde les enfants Quando d'Israël, olhava o filho de Israel, il dit, ele dizia: ce sont les peuples de Dieu. esse é o povo de Deus, Ce sont les peuples de la promesse. é o povo da promessa. Il a vu Ele viu que c'est mieux que mais de vale quitter dans le palais royal, sair do palácio real aller pour être maltraité avec ces para peuples-là. ser maltratado com este povo, Parce que c'est un peuple de Dieu, porque é um povo de Deus, un peuple de la promesse. povo da promessa. Alléluia. Il avait les yeux fixés sur ce Os peuple-là. olhos fixos sobre esse povo. C'est un peuple béni. É um povo bendito. Vous aussi, mon frère, Gosta, meus irmãos? quelle est votre vision ce soir? Qual é a tua visão esta tarde? Vous avez la vision de Pharaon Tens a visão de Faraó ou bien vous avez la vision de Moïse? ou tens a visão de Moisés? Il y a des gens Tem pessoas qui n'ont pas de respect. que não têm Il respeito. peut jurer même l'église. Ele pode até ofender a igreja. Ah, são apenas. Moi, je quitte. Eu até estou a deixar essa Je igreja. quitte cette église. Ah, deixa essa igreja. Pharaon. Faraó. Alléluia. Mais un enfant de Dieu, Mas filho de Deus, quand il nous regarde, quando ele nos olha, il dit, ele diz: à cet endroit, neste lugar il y a la vérité. tem a verdade. À cet endroit, Neste lugar il y a le Saint-Esprit. tem o Espírito À cet Santo. endroit, Neste lugar il y a la parole de tem a Dieu. palavra de À Deus. cet endroit, Neste lugar il y a Dieu. tem Deus. Alléluia. Les yeux de Moïse Os olhos de et Moisés les yeux de e os Pharaon olhos de Faraó avaient des visions tinham différentes. duas visões diferentes. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Deus nos ajude na Que verdade. Dieu nous aide à Que Deus nos comprendre. ajude a entender. Ne regardez pas l'apparence. Não olhe na Mais aparência, regardez mas olha la parole que vous recevez. na palavra que você recebe. Nous irons au ciel. Nós iremos ao céu, Avec l'argent. não com Avec dinheiro, les devises. não com. Les devises Mas aquelas divisas resteront. ficarão. Les maisons Casas resteront. ficarão. Les véhicules Carros resteront. ficarão. Mais la parole, Mas a palavra, le Saint-Esprit o Espírito Santo, accompagneront. vai nos acompanhar. Alléluia. La parole de Dieu demeure éternelle. A palavra de Deus subsiste eternamente. Les fils de la promesse, Os filhos da promessa, ils croient eles creem à la parole na palavra de la promesse. da promessa. Voyez-moi bien aimé. Estão a ver, bem amados? Galates chapitre 4, verset 28. Gálatas 4, Nous 28. lisons dans Galates. Estamos a ler em Gálatas, Galates chapitre 4, Gálatas 4, verset 28. versículo 28. Pour vous, frères, Para vós, irmãos, comme Isaac, como Isaac, vous êtes enfants de la promesse. sois filhos da promessa. Un enfant de la promesse, Filho da promessa, il croit ele crê à toute parole. em toda a palavra, em toda a palavra da promessa. Observa Isaac. Il part avec Abraham. Ele veio para Abraão, Et il pose la question à mas Abraham. ele colocou a pergunta a Et Abraão. voilà, papa. Ele disse: agora, Nous avons pai, apporté les bois. eis que já levamos aqui a lenha, temos aqui o Et fogo, où est l'offrande? mas onde está o holocausto? Alléluia. Amen. Abraham répondit Abraão respondeu par révélation pela revelação que l'offrande, que a oferta Dieu pourvoira. Deus proverá. Isaac crie. Isaac creu, Il a crié. ele creu. Il n'a pas posé de questions. Não colocou perguntas, o pai, mas aqui no deserto, como? Il a crié. Ele creu apenas, sem duvidar. Ils sont allés. Eles Ils foram, sont arrivés eles à chegaram l'endroit no lugar où on devrait em que sacrifier. deveria sacrificar. Il dit, papa, Ele disse: pai, jusque-là, até aqui le feu est là. o fogo está aqui, Le bois est là. a lenha está aqui. Mais l'offrande, Agora a oferta, onde está o holocausto? Abraão lhe disse: Dieu pourvoira. Deus proverá. Isaac crie. Isaac creu. Amen. Amém. Malgré Abraham, Apesar que Abraão lié poderia Isaac, Isaac, para Isaac, il croyait toujours ele cria sempre l'offrande. que a oferta Aujourd'hui, de hoje Dieu pourvoira. Deus proverá. C'est un type d'un véritable enfant de la É promesse. o tipo de verdadeiro filho da promessa. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe muito. Nous allons continuer. Vamos continuar. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe muito. Nous allons continuer Vamos continuar avec les enfants com os filhos de la promesse.
na promessa